Começando mais um podcast Acordes para Jesus, aqui com Mê e Morgado. Oi, Morgado e Mê. E hoje nós recebemos nosso convidado especial, Alexandre Samuel. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, estar junto com vocês. Até que enfim, né? Conseguimos arrastá-lo. Deu certo, graças a Deus. Alexandre Samuel, comece contando quem é você. Para quem não sabe. Meu nome é Alexandre Samuel. Hoje eu faço parte da Igreja Quadrangular lá de Lençóis Paulista, a primeira sede. Hoje sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, sou pastor, auxiliar e líder de jovens da igreja local. Quantos anos você tem? Tenho 23 anos. E também sou coordenador regional de jovens da nossa igreja. Começou com 1 ano de idade, no mínimo. Filho de pastor, né? Não dá. Não puxei muito, não. Alexandre, quando que você decidiu que você queria ser pastor? Isso já começou na infância ou não? Não queria ser pastor, não. De verdade, eu falo que eu sempre fui da igreja, mas o meu relacionamento com Deus, com esse entendimento, veio depois do meu primeiro retiro. Foi um retiro de jovens de carnaval marcante, onde Deus veio, pegou, sacudiu minha vida. E eu nunca quis ser pastor, não, de verdade. Porque sendo filho de pastor, a gente sabe as dificuldades e as mazelas do dia a dia. Aí eu falei, não quero isso pra minha vida não, tudo. Aí minha mãe, não, deixa no tempo certo, Deus vai mostrar. Se não for para ser pastor, vai continuar sendo homem de Deus, mesmo se for outra coisa. Mas depois desse retiro, o relacionamento com Deus foi aumentando e Deus foi direcionando, sabe? Não é algo que veio um estralo, mas foi construindo em cima disso. Às vezes é uma oportunidade que aparece e... Foi assumindo primeiro liderança de jovens lá em Garça, depois foi quando a gente fomos para Agudos, e Deus foi movendo isso do meu coração até se tornar o foco daquilo que eu queria ser, sabe? Até mesmo hoje eu sou bacharel em Direito, mas eu não me vejo sendo o carro-chefe da minha vida, sendo advogado, mas sim pastor, liderando por meio da igreja, por meio da minha vida. E como é hoje a sua atividade? Hoje eu tô focado na obra. Eu tô com eu meu irmão, mais alguns amigos, estamos com uns projetos caminhando junto com a igreja, questão de algumas empresas. E hoje eu tô focado na igreja. Estamos auxiliando no louvor, na liderança dos jovens e no processo de crescimento da nossa igreja. Pela graça de Deus, a gente está com um curso de membresia e é um dos vários cursos que a gente vai estar estipulando dentro da nossa igreja para o crescimento do corpo de Cristo. Explica um pouco esse curso. O curso de membresia que a gente estipulou na nossa igreja foi para a gente ter o primeiro passo para os membros da nossa igreja. Às vezes a gente vê sempre na caminhada aqueles que querem ser pastor. E na nossa igreja a gente tem o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular. Mas a gente não pode, a gente enxergou uma lacuna, tipo assim, a igreja precisa de alguma coisa. Não é só a pessoa que tiver o chamado pastoral para crescer em Cristo. E para a gente gerar esse crescimento e desenvolvimento da igreja. A gente enxerga esse curso de membresia sendo o primeiro passo para uma caminhada. Porque aqueles que fazerem o curso de membresia são aqueles que estão querendo crescer do conhecimento do corpo de Cristo. São pessoas que a gente pode já estar contando dentro da organização, dentro da igreja, com aquilo que Deus tem feito dentro da igreja. A nossa igreja local já é uma igreja antiga, ela tem mais de 25 anos, se não me engano, e não tinha até aquele exato momento. E uma das dificuldades nós como liderança da igreja, enxergando dentro da igreja, o que acontece? Tem pessoas que chegam à igreja, e eu creio que não é só na nossa, em várias igrejas, que estão ali por alguma estação, alguns meses, alguns dias, às vezes para um descanso, um refrigério de Deus, para receber naquele local. E nós como liderança, muitas das vezes a gente, fulano está vindo aqui na igreja, a gente faz projetos, sonha em cima com aquele irmão contando crescendo, com aquela pessoa. Isso, crescendo junto com a gente, e às vezes era só uma estação. De repente desaparece. Isso, às vezes nem desaparece, às vezes passou essa estação, a pessoa às vezes voltou para a igreja onde ela estava, se afirmou onde ele estava. E também muitas vezes do caso da igreja também, sabe? Protegendo os nossos membros, sabe? Porque a pessoa que daqui para frente, quem vai estar pregando ou quem vai estar tomando à frente algum cargo de liderança, são pessoas que estão acreditando na visão da nossa igreja.
Porque eu creio que no mundo e dentro das igrejas tem pessoas sensacionais, pessoas extraordinárias daquilo que Deus chamou, igual vocês no canto, igual na nossa igreja, pessoas músicos assim afins. Mas aquilo que a gente busca para estar ornando e crescendo junto com o corpo de Cristo, a liderança, são pessoas que não apenas são boas, mas que acreditam na visão da nossa igreja, acreditam na visão da nossa liderança e estão ali focando para o crescimento de Cristo, sabe? Do corpo de Cristo. Então, a membresia tem a ver com membro efetivo da igreja. Isso, assim. E como eu falei, nossa igreja é uma igreja antiga, é um passinho após, é aderindo às pessoas que estão chegando, é auxiliando os irmãos que já eram de igreja, porque a gente buscou e a gente fez esse curso todo online, para focar todas as idades. Da mesma forma, o neto da irmã Teresa, que nasceu com o celular na mão, vai conseguir fazer, como também a irmã Teresa, a gente vai estar buscando para estar auxiliando ela, para estar fazendo esse curso. Alexandre, te assusta ou te assustou essa responsabilidade? Cara, eu enxergo como uma graça de Deus, sabe? Porque até eu vejo o exemplo de alguns pastores, tipo, na nossa igreja tem irmãos senhores de idade que chegam em mim e falam: paz, pastor, tudo bem com o senhor? Eu falei: o senhor, eu que tenho que chamar você de senhor por causa da idade. E eu vejo uma dádiva de Deus sobre isso, uma graça de Deus sobre a nossa vida. E muito daquilo que Deus tem feito na nossa igreja também é por meio da vida do meu pai, que ele é o pastor, e ele dá muita liberdade para a gente estar trabalhando, sabe? E até a gente conversando, a gente fala: filho, a gente tem que somar junto. Igual a gente acredita que Deus tem moveres em cada geração. Igual na geração do meu pai, na nossa geração, na geração depois da minha. E ele fala: filho, a gente vai trabalhando junto. Eu vou trabalhando com aquilo que é igreja, eu cresci, eu sei o que é ser igreja, e você vai trazendo com aquilo que Deus está movendo hoje do que é ser igreja. Da mesma forma que o vinho novo e o vinho velho que a Bíblia fala. Não é que os dois vinhos são ruins, ou que um vinho é melhor, ou outro vinho é ruim, não presta. Os dois são necessários. Os dois são necessários. E a questão dos odres são que o odre novo suporta a expansão do vinho novo, mas o odre velho não. Até a Bíblia fala: se nós colocarmos o vinho novo no odre velho, a gente perde tanto o odre como o vinho. E a gente chega nisso, a gente caminha junto, igual meu pai trazendo o vinho velho, sendo o odre, não chamando meu pai de velho. Sim. Mas trazendo um conhecimento anterior ao seu. Uma reserva especial. Né? Isso, uma graça especial. Não, mas você com uma visão que o jovem tem Isso, hoje, sabe? né? Como o jovem olha hoje para a igreja, né? E como ele recebe. Isso, e é que a gente caminha junto. Algo que vários escritores que eu leio, que a gente busca como igreja, e até a Bíblia fala que é uma igreja multigeracional, porque Deus, ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente conhece como o grande Abraão, pai da fé, Isaac e Jacó, mas de verdade é o Deus do meu pai, o Deus dos meus avós e o meu Deus. A gente está falando de filhos, pais e avós. Querendo ou não, Jacó era neto de Abraão. E isso que a gente busca. A gente unir essa visão multigeracional. Que o Deus do meu pai seja o Deus da minha geração, que unirá o Deus na próxima geração. Até por causa da linguagem também, né? Como se comunicar, como chegar ao jovem hoje. Sim. E é uma coisa que pode ser difícil para as pessoas que vieram de uma geração anterior. É isso mesmo. E isso que a gente, pela graça de Deus, meu pai, ele dá carta branca, a gente trabalha junto em cima disso, para a gente fazer essa igreja acessível para a velha geração, mas também cativante e acessível para a nova geração. E isso que a gente vai por meio do grupo de louvor, por meio dos cultos de jovens, dos cultos das crianças, com o grupo missionário de homens e de mulheres, e a igreja geral, sabe? E que a gente enxerga que eu e alguns jovens que a gente está junto, que eu falo aqui são as minhas colunas, que é o Kaique, a mãe de meu irmão, Moisés, que por muito tempo a gente focou só no grupo de jovens. Não, vou fazer isso no grupo de jovens alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Aí Deus parou a gente, a gente entendeu isso hoje. E hoje Deus está dando engrenagem para a gente, porque a gente não está enxergando só o grupo de jovens, a gente está enxergando como igreja. Porque a resposta de Deus para o mundo, além de Jesus, trazendo salvação, mas a resposta de Deus para o mundo é a igreja de Cristo. E a igreja
tem todas as idades. Tanto o jovem, como as crianças, como os idosos. É a igreja. Então, a gente vê hoje que Deus parou a gente para a gente amadurecer, porque não será um grupo de jovens, não vai ser o grupo de jovens que vai trazer transformação em Lençóis Paulista, mas vai ser a igreja de Cristo. Isso envolve todas as gerações, envolve mais de uma igreja, envolve mais de uma denominação, e isso que eu creio que Deus está movendo a gente, sabe? Pra gente chegar Agora, nesse lugar. você tem muita maturidade, que a gente percebe, mas como foi? Na época, assim, escola, segundo grau, sei lá, sempre foi assim? Ou você enfrentou dificuldades também? Eu sei que lá pro segundo, terceiro ano, eu sabia que eu sabia que eu não ia fazer uma escola pública, universidade pública, eu ia fazer uma faculdade particular, eu falei, não, eu vou redar o pé um pouco dos estudos aqui, porque eu estudei no Prevê Objetivo aqui de Agudos. Eu falei, não preciso me matar tanto como que é passar no Unip, passar numa USP, numa USC, alguma faculdade federal, assim. Uhum. Daí eu comecei a focar mais na palavra, mergulhei na palavra, a tal ponto que eu levava a minha Bíblia Dake de estudo para a escola. O professor dava um tempo lá, eu chegava e lia. E como eu sentava na janela, eu deixava tudo na janela, assim, bem expositinho, assim, bonitinho. Mas, pela graça de Deus, Deus foi me posicionando, sabe? E para essa posição de maturidade. Eu tive infância normal, brinquei, cresci na fazenda, depois a gente foi para a cidade, quando eu tinha uns 6, 7 anos, igual minha mãe fala, a gente teve o bom dos dois mundos, que é a vida simples no campo, de tomar leite na vaca de manhã, brincar, pegar fruta no pé, mas também como jogar futebol na quadra dos apartamentos, brincar de videogame, a infância normal, assim. Mas Deus sempre foi posicionando para esse lugar de frente, sabe? De liderar, tomar atitude, direcional. Se eu não estava na frente, ser ali o braço direito, o segundo ou terceiro que está ali junto com a liderança, somando, auxiliando, precisando de ajuda. Isso já foi me amadurecendo desde cedo, sabe? Mas você não teve aquela crise, agora fui para a faculdade e quero viver lá no mundo, não. Assim, recebendo influência, você nunca teve nada disso? Não. Não é que não teve tentação, mas eu nunca tive isso, não. Você conciliou legal. Consegui equilibrar os dois, sabe? Pela graça de Deus. Alexandre, e agora a gente quer saber quais são os seus planos para o futuro. Você pensa conta assim, só para nós lá, aqui. sair, fazer uma viagem internacional, missões, não sei, um curso no exterior, o que você pensa? Eu enxergo hoje que a gente, com essa questão desses cursos que a gente está estipulando na igreja, essa visão que a gente está estipulando da igreja, não é algo agora, de 2 anos. É uma visão que a gente quer estipular para uma visão de uns 10 anos, porque isso é um primeiro passo de toda uma estrutura que a gente já elaborou para dentro da nossa igreja. Porque hoje eu não me vejo fora de Lençóis, sabe? Deus pode nos levar para outros lugares, amanhã pode, mas hoje a gente não se enxerga fora daqui. E eu creio que o lugar onde eu estou, o lugar que Deus quer que eu esteja hoje é junto com meus pais, na igreja de Lençóis, auxiliando esse mover dentro da igreja, sabe? Porque a gente sente, isso vem muito da fé também, eu não sei te explicar, que Deus vai fazer em nossa vida na igreja local. Não apenas de encher a igreja, de ter gente, porque a gente enxerga que quando a igreja está cheia, não é só que tem gente lá dentro, mas são milhares, centenas de vidas sendo transformadas. E a gente sente quase de forma palpável, pela fé, que esse tempo está chegando. Sabe? Que Deus foi amadurecendo a gente, que a gente foi crescendo, a gente foi fechando as brechas, a gente foi treinando a nossa liderança, foi preparando a igreja. E é hora da colheita. Isso, sabe? A gente sente isso, tanto eu, meus pais, a gente senta, a gente conversa, às vezes chega no café da tarde, a gente fica até a hora do culto conversando sobre isso. E sair da onde eu estou hoje, eu já tenho essa noção faz tempo. Tipo, fazer uma escola missionária de 2 anos, alguma coisa assim, eu não me enxergo fazendo isso hoje. Mas eu tenho essa convicção, mas tipo assim, às vezes eu não posso ir para eu não vou ter a chance de fazer um curso da Bethel de 2 anos, na Califórnia.
mas eu creio que pela fé em Deus eu vou estar conectado com eles lá. Às vezes numa conferência de alguns dias, às vezes, eu não vou poder morar em São Paulo para estar nas igrejas referentes hoje no Brasil, mas eu creio que pela fé que eu vou estar conectado com eles, recebendo o direcionamento para aquilo que Deus tem para Lençóis Paulista. Porque, amém por aquilo que eles estão fazendo cada um na nossa cidade, mas eu enxergo também, se eu não tiver em Lençóis, quem vai fazer? Que Deus tem um chamado para cada um na cidade. Igual Deus, as cartas de apóstolo Paulo, ele era escrito para cidades, não para pessoas, só um para outro discípulo. Mas a carta de Coríntio era uma cidade, de Éfeso, de Gálatas, era para um povo, para uma cidade. Eu creio que Deus tem nos chamado para essa cidade de Lençóis. Alexandre, mexer com os jovens hoje, ministrar, resolver problemas, ter a palavra certa para cada culto, é dificultoso para você ou está levando legal? Eu creio, não é dificultoso. Por quê? Porque eu acredito que o maior como eu posso falar, a maior transformação não é aquilo que eu possa falar. Deus nos colocou ali como função apenas para apresentá-lo às pessoas ali, ao Espírito Santo. Dar abertura para eles serem tocados pelo Espírito Santo. Igual o nosso projeto dentro da igreja. A gente está trabalhando muito forte por meio da Yasa, namorada do Moisés, que é líder de crianças, em cima de mover do Espírito Santo no ministério infantil. Dá abertura para a gente estar orando. A gente tem culto infantil, que são apenas momentos para as crianças estar orando. A gente também tem um ministério profético infantil, que as crianças elas escrevem cartas proféticas para pessoas. A gente pede, Deus vai dar um nome para vocês, vocês vão escrever alguma coisa. E isso, você tem que sentir o Espírito Santo de algo simples, porque não existe Espírito Santo Kids. E eu creio que isso é sensacional com os jovens, porque, principalmente por causa da faculdade, não tem argumento nenhum que eu possa falar que às vezes faça ele mudar de ideia. Mas às vezes é uma cura que o Espírito Santo possa fazer, às vezes é uma palavra de conhecimento de algo que ela falou dentro da casa dela, sem ninguém saber que Deus traz aquele momento, quebra uma estrutura de anos, às vezes, que a pessoa, de traumas de anos que a pessoa, aquele jovem tinha. Uma cura interior. Isso, né? Que é a coisa essencial, sabe? A melhor coisa que a gente pode fazer. A gente pode pregar bonito? A gente pode, mas é quando a gente dá essa abertura para o Espírito Santo agir, que é o melhor momento, sabe? Que eu creio que é isso que deve ser o nosso foco. Porque não tem aquela de escolher a palavra, né? Não. Essa é para os jovens, essa é para os kids, essa é para o adulto. Não, eu acho que não a tem, única o coisa Espírito Santo fez essa, pode ser qualquer horário, qualquer dia, para quem... Muda a linguagem. Mas a palavra é a mesma, sabe? Agora, como você vê o jovem hoje? Qual é a principal dificuldade para os jovens fixar na igreja? Eu acho que muito disso isso parte da geração. A gente tá numa geração hoje que tem que saber de tudo um pouco. E isso a gente parte também na vida espiritual. Às vezes a gente tenta saber de tudo um pouco dentro de Deus e a gente não vai fundo. E eu vejo que é isso. Superficialidade. Às vezes é jovem de versículo do dia, jovem de... às vezes vai ler a Bíblia só quando o pastor pede. Igual hoje teve um estudo de questão de leitura da Bíblia, que às vezes a pessoa ela abre 7 vezes a Bíblia por semana. Isso é contando quando o seu pastor fala, abre a sua Bíblia no capítulo tal. E às vezes é um capítulo, um versículo. Isso é a média brasileira, sabe? De quem é evangélico. E eu creio que o problema isso é a superficialidade, sabe? E um dos focos que a gente busca é a gente ir profundo nisso, sabe? Profundo na palavra, profundo em oração. Porque é relacionamento, né? Igual vocês estão anos casados. E a questão é o tempo investido um com o outro. E no relacionamento é a mesma coisa, com Jesus é a mesma coisa. É o tempo gasto, porque é o tempo investido, o tempo conversando, o tempo lendo, aprendendo sobre Jesus, aprendendo e recebendo daquilo que Ele quer pra gente, daquilo que Ele direciona a gente. Relacionamento, é tempo investido, sabe? É superficialidade.
E qual a sua visão sobre redes sociais também? Com relação a jovens que postam também coisas de Jesus nas redes sociais, mas às vezes não vivem aquilo. Sim. Sabe? Eu leio o versículo porque eu preciso ter algo para postar, mas isso não quer dizer que eu vou usar aquele versículo para a minha vida. A questão das redes sociais, eu vejo isso como algo magnífico. Porque uma palestra que eu participei de Nick Moretti, falando sobre redes sociais, ele fala bem assim, que hoje em dia nós não teremos mais nenhum Billy Graham. Uma pessoa que leva milhões de pessoas no estádio, milhares de pessoas no estádio. Mas a gente vai ter minis Billy Grahams por ali. Porque se a gente faz um stories, aí você pergunta, quantas pessoas viram seu stories? Deu 90. 90 pessoas viram meu stories. E às vezes de 1000 pessoas que você segue ou segue você. Sim. Aí ele pergunta assim, quantas pessoas vão no culto de domingo na sua igreja? Vão 50, vão 100. Então beleza, num story você teve um culto de um domingo. Num story seu. Sim. E eu enxergo isso também como uma rede social, como uma forma da gente potencializar a palavra do Senhor, sabe? Da mesma forma que eu enxergo potencializando a palavra do Senhor, a mídia social veio para potencializar aquilo que a gente é. E ninguém consegue segurar o teatro por muito tempo. E a vida nossa com Cristo e no dia a dia, de verdade, é uma batalha de tempo. Muitas vezes a gente pensa que a gente está correndo uma corrida de 100 metros, mas de verdade a gente está correndo uma maratona. Uma das coisas que eu falo com os jovens da nossa igreja, para a gente ser paciente e não ser afobado. Porque afobado tipo com pressa. Mas eu não falo a palavra com pressa, ser apressado, porque a gente tem que fazer acontecer, tem que ter esse senso de urgência dentro da gente. Mas a gente não precisa ser afobado. Porque se a gente é afobado, a gente desanima quando ninguém se levanta para ajudar a gente. A gente, tô fazendo aqui, só deu 3 pessoas, só tá nós 3, podia estar mais gente, mais pessoas poderiam ajudar a gente. Igual eu falei para uns jovens, questão da parte de mídia. Eles chegaram para somar junto com a gente a parte de mídia, hoje a gente tem 3 lá na igreja. E eu conversando com eles, eles falaram, não, vamos chamar mais gente, não sei o que. Tá certo esse anseio por chamar mais gente. Aí eu sempre falei, mano, vamos chamar, vamos continuar com esse senso de urgência, mas não vamos desanimar. Por quê? Porque a gente aumentou 300%. Por que 300%? Porque até antes de você chegar só tinha eu. Agora a gente tem 3. E vamos continuar firme. Porque se a gente fica afobado, a gente começa a desanimar. Aí fala, fulano não ajudou. E nessa afobação nossa, a gente esquece que é uma maratona. Até Jesus voltar. Pode demorar 1 ano? Pode demorar 10 anos? Pode demorar 20 anos? Pode. Mas a gente tem que estar preparado. Se precisar demorar 50 anos, a gente está ali junto. Porque é um jogo de persistência. E nas redes sociais é dessa forma, sabe? A pessoa pode ir lá aparentar na rede social um jeito, mas ela não consegue segurar o teatro por muito tempo. Infelizmente, a gente vê inúmeras formas, inúmeros casos de pessoas que não conseguiram segurar o teatro por muito tempo. A gente tem que aprender com o erro dessas pessoas, a gente tem que mostrar aquilo que é real. E igual eu tomo isso comigo, porque eu não uso muito as redes sociais. Eu falei, cara, eu estou aprendendo ainda, eu estou crescendo ainda. Hoje eu sei que eu já tenho uma caminhada com Deus, eu sei que tem coisas que eu já aprendi, eu já construí com Deus. Mas eu enxergo que ainda não é o tempo de Deus para estar potencializando isso. Porque é como se fosse um megafone. O megafone só aumenta aquilo que a gente fala. E eu vou ter carga suficiente e principalmente estrutura suficiente para aguentar isso. Porque se eu tiver 10 pessoas me ouvindo, difícil ter um que não goste. Mas se eu tiver 10.000 pessoas me ouvindo, não é tão difícil ter pessoas que não gostem. E eu vou estar preparado para essas pessoas que não vão gostar, ou da mesma forma, eu vou estar preparado para, as pessoas entenderam tudo errado o que eu queria dizer, então dizer. Alexandre, ser cristão é estilo de vida mesmo? É estilo de vida, sabe? Porque a gente entende que não é ir à igreja. E também a gente enxerga que Jesus não morreu na cruz para a gente ser bom cidadão. Porque se a gente está resumindo o evangelho em sermos bons cidadãos, a gente está trazendo o evangelho para um nível muito baixo. Que é só pagar as contas certinho, não ir para o nome do Serasa
e não sei o que, não tratar mal os outros. Isso é muito raso para ser o evangelho. Paulo ele fala que a palavra é o poder de Deus, o poder para a salvação. E essa palavra que a gente crê. E sendo estilo de vida, a gente trazendo o reino de Deus para onde a gente for, sabe? Não é um nível de domínio que a igreja tem que dominar tudo, mas nós como os cristãos, Deus nos chama com o objetivo de influenciar. Não quer dizer que todas as pessoas vão ouvir aquilo que vocês estão falando, que a gente vai falar, mas eles vão saber que a gente fala. Eles vão ouvir uma hora ou outra, eles vão ter noção daquilo, é ser influenciador. Se estão falando X, se você sabe que X é errado, não participa. É independente, não é cargo sacro ser pastor, mas quando eu sou um pai, conforme a Bíblia diz, correto, eu estou sendo um bom cristão. Não é, eu estou servindo a Jesus. Quando eu sou um bom advogado, o correto diante da lei, eu estou sendo um cristão verdadeiro ali, eu estou glorificando a Deus. Não é só quando eu toco, não é só quando eu prego, não é só quando eu evangelizo, mas às vezes é cuidando dos meus filhos. Meu ministério, Deus só me deu os meus filhos. Cara, que é ministério mais importante do que ser mãe, ser pai, é você dar o seu melhor ali, você está semeando e fazendo crescer algo que pode influenciar o mundo. É você pregar o evangelho com a sua vida. Isso. Né? Mesmo que você não esteja com uma Bíblia na mão, mesmo que você não esteja falando de versículos, mas a sua vida vai mostrar Jesus. E é isso que importa. É o evangelho da segunda-feira, né? A gente que a gente acredita. Igual a palavra eclésia, que é igreja, ela não era uma palavra evangélica na época de Jesus, era uma palavra grega, que era a reunião de pessoas, que é a assembleia. E a assembleia era a estrutura sociopolítica militar para organizar as tropas militares e a sociedade, a eclésia, naquela época. A igreja é isso, eu acredito. É um lugar onde a gente chega como corpo de Cristo, para se reunir em corpo de Cristo, para receber direcionamento, posicionamento e forças para aquilo. É um ao outro, sabe? Na igreja. Sim, e assim, você vai adorar na sua casa, né? Você vai orar na sua casa, mas em um determinado momento você vai fazer isso junto com outras pessoas que foram separadas junto com você para estar nesse mesmo lugar, né? Por isso existem tantas igrejas, não está todo mundo no mesmo lugar. Sim. Né? Alexandre, como foi o seu primeiro culto como pastor? Nossa, eu sei que o meu primeiro culto como líder de jovens demorou umas 3 horas. Por quê? Porque a gente cantou as 5 músicas lá e eu escrevi literalmente. O que você ia falar? Não, que o outro pastor que eu copiei a mensagem. O Douglas Gonçalves na conferência do Hub. Assinado Douglas Gonçalves. Só faltou isso. E, copiando ponto, tarari, parará, sabe, parar, pá. Foi assim, assado, como líder de jovens. Isso já aqui em Agudos. Mas foi litres. Copiar tintim por tintim. Mas a primeira vez que eu preguei, quando foi no cultinho das crianças, eu parei de tarde, escrevi uma mensagem ali, deu umas 5 linhas. Aí escrevi, imprimi, meu pai tinha impressora em casa. Aí beleza, foi o culto de jovens, tocamos, ministério. A gente tinha a irmã Lena, irmão divino lá de Bauru. Eles fizeram um trabalho muito bom com crianças, fazia as crianças cantar. Fazia as crianças cantar, eu tocava baixo, Moisés tocava bateria. Foi o primeiro, as outras crianças cantavam, foi a primeira interação assim com o louvor que a gente teve. E eu fui pregar, beleza, fui lá pregar. Aí eu peguei o microfone, paz, amém, li as 5 linhas, amém. Entreguei o microfone pro meu pai. Foi mais rápido do que começou. Demorou mais tempo para começar a palavra do que a própria palavra. E hoje, como é? Hoje vai olhando. Hoje já está escrevendo 10 linhas. Já. Tá bom. Não, hoje eu diminui. Às vezes eu nem escrevo. Às vezes, igual conversando com os amigos, eu falo, Alexandre, vai pregar o quê? Eu falo, não sei ainda. Mas Deus vai dar um direcionamento. Verdade, né? Às vezes é abrir na Bíblia, é uma palavra que a gente lê no dia. Tem até a frase que eu não sei de quem que é, mas ele fala assim, quanto tempo demora para escrever uma palavra? De verdade não se escreve. Eu demorei a vida toda para escrever uma palavra, porque não é só uma tarde.
É a nossa vida toda com Cristo ali que a gente traz na palavra, sabe? Tudo que a gente tem vivido. Então eu demorei uma vida toda para escrever uma palavra. Eu creio nisso, sabe? Ótimo. Mais alguma coisa importante que nós não perguntamos, mas você quer falar? Não, eu creio que não. Algo secreto? Agora a gente sempre pergunta para o nosso pastor, né? Eu vou perguntar para você. Vida de pastor, como é? Sendo filho de pastor, né? É o quadrado, né? É o quadrado. Cara, como é Cristo, igual a Cristo Jesus fala em Romanos 12:2, 1:2, se eu não me engano, o Hebreus 1:2, que fala que Jesus ele enxergou a glória apresentada a ele, aquilo que aguardava ele abraçou a cruz. E a gente enxerga isso, sabe? A gente como cristão, como líderes, a gente vê em cima disso. É dolorido às vezes? É difícil, mas é para Cristo, é tudo para Cristo, sabe? E até algo que Deus me fez meditar há algum tempo atrás, eu carrego dentro de mim, que é: mortos não têm direito de sonhar. Porque o dia que a gente aceitou Jesus, a gente morreu. O Alexandre morreu, igual o apóstolo Paulo fala: é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então quem está aqui é a vida de Cristo. E a vida do Alexandre morreu. E mortos não sonham. Então eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão dos meus desejos, eu abri mão dos meus planos dos dias que eu aceitei Jesus. Porque os sonhos, os planos de Deus, aquilo que Ele me apresentou, vai valer a pena. Igual o Juliano São canta, isso vai valer a pena. São melhores que os meus. São os melhores que os nossos. Legal. Alexandre, muito obrigada, então, por você ter vindo. Amamos receber você aqui. Tem alguma coisa mais, Morgan? Não, eu ia fazer mais algumas perguntas, mas deixa ele quieto. Ele vai voltar. O Alexandre trouxe até um produtor, Bruno, aqui. Muito obrigada, Bruno, pelo apoio. Parceiro de viagem. Alexandre, você falou que não usa muito as redes sociais, né? Mas para encerrar aqui, você quer deixar o seu Instagram, alguma coisa? Pode ser. O meu Instagram é alexandre.samuel.53. Então, siga o nosso podcast. Temos agora os vídeos no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast. E também temos o nosso Instagram, @acordesprajesus, que é o nosso podcast, ok? Então, até o próximo episódio. Tchau, Alexandre.